rogando a Deus que nos envolva, para que possamos estar à altura e desenvolver um tema que nos foi proposto pelo Departamento Doutrinário da Casa Espírita. Vamos falar sobre o passe, água fluidificada, no ambiente do Centro Espírita. De início, eu já gostaria de dizer que no livro Depois da Morte, Leon Denis diz que tudo que nós fizermos testemunha ou contra ou a favor de nós. Que nós devemos ter uma atitude sempre mais escrupulosa quando se tratar daquilo que está além do sentido físico. E ele complementa dizendo que nós devemos nos esforçar para desenvolver os nossos recursos latentes. Se são latentes, estão em nós, apenas esperando que nós os desenvolvamos. E ele continua dizendo que nós temos as condições de influenciar sobre os fluidos espalhados no espaço, de modo que nós podemos regulá-los, transformá-los para o bem de todos e criar em torno de nós uma atmosfera límpida e pura, inacessível aos fluidos viciados. Leon Denis, nessa passagem do livro, ele nos mostra que em torno do planeta nós temos uma crosta pesada. Para aqueles que não sabem, o umbral é o que está mais próximo da costa terrestre, em torno do nosso planeta. Agora, em torno do nosso planeta está o quê? Todos os nossos pensamentos gerados nesses 9 bilhões de pessoas encarnadas, aproximadamente, e mais 25 bilhões aproximadamente, como diz Joana de Ângeles, em torno desse planeta. Todos esses pensamentos, eles podem fazer com que o planeta se torne mais suave, mais leve, mais limpo, mais puro, ou se torne mais pesado, um planeta mais difícil de viver, porque criamos o tempo todo fluidos viciados, baseados nos nossos pensamentos, principalmente naquilo que nós comunicamos, que criamos na cabeça do outro a imagem, lembrando sempre que nós não aprendemos por palavra, nós aprendemos por imagem. Quando nós viramos para outra pessoa e falamos assim, maçã, ela não pensa em aça cedilha ativa, ela pensa em frutos. Toda vez que nós conversamos com alguém, que tipo de imagem nós estamos criando na cabeça da outra pessoa, porque vai influenciar aqui. Por isso que nós vemos os templos evangélicos, os templos religiosos, cada um falando a respeito da comunhão. Se for uma igreja evangélica, os cânticos de comunhão, para que os crentes possam ir entrando na faixa vibratória do culto. Mas se nós formos no islamismo, veremos que lá se tira o sapato lá fora, entra com o seu tapetinho, coloca no chão e faz genuflexos, as abluções. Da mesma forma que se nós formos num templo budista, lá também, da mesma forma, entram para a meditação e todo esse processo. E no centro espírita, idem. Os espíritos, desde o portão ali na entrada, acompanham-nos até aqui dentro e ficam vibrando para que nós estejamos sempre em padrão vibratório, que eles possam nos ajudar aqui, enquanto nós estamos.
Lembrando que ali na Câmara de Paz, muito antes de nós nos dirigirmos ao centro, os espíritos que fazem a asepsia da Câmara de Paz já estão lá trabalhando. E nós podemos ajudar nisso tudo, podemos. Como? Preces, vibrações, boas leituras, boas conversas, para que os espíritos não tenham, além do trabalho da asepsia lá, ainda fazer a asepsia do ambiente que nós prejudicamos a nossa forma de pensar. Então, esse é um ambiente espiritual. Por que nós estamos comentando isso? Porque no livro de Regras, no capítulo 17, 15 e 11, Allan Kardec diz: é indispensável o estudo prévio da teoria para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares da experiência. O que ele está dizendo com isso? Que nós devemos ter essas informações prévias, se possível leituras, se possível participar de grupos, para que entendamos as experiências que existem no campo da doutrina espírita, que é o campo científico da doutrina, que é um laboratório invisível, entre aspas, aqueles que não possuem evidência. É um laboratório invisível onde os elementos químicos são os nossos pensamentos, as nossas vibrações, as energias que nós estamos irradiando aqui dentro do centro. Por isso a necessidade destas informações. No campo mental, além de assimilação, significa também que uma ideia que nos incomoda, que nos martiriza ou nos revolta, só persiste em nós pela aceitação que fazemos de um conteúdo e pelas ligações que mantemos com seu emissor. Nisso, os espíritos estão nos dizendo que existe no campo mental um processo de assimilação. Se é algo negativo, não persista nesse processo negativo. Se é algo que desequilibra, saia fora disso. Se em torno de nós há pessoas comentando algo que não edifica, que não nos traz melhorias, diz os espíritos que nós devemos cortar essas ligações para nos mantermos com ligações em outra faixa vibratória. Os espíritos estão o tempo todo nos dizendo que existem aqueles que criam os miasmas, os fluidos deletérios, mas que nós que somos espíritas e conhecemos, devemos fazer o inverso, criar as vibrações que possam interferir e ajudar na mudança do psiquismo do planeta, da nossa pátria. Recentemente nós tivemos vários momentos em que houve conflitos dentro da nossa pátria, e ainda existe. A orientação dos espíritos era para que nós, os espíritas, não alimentássemos esses conflitos, porque só ajudava a aumentar as situações negativas. Na nossa casa, aqui no Centro Espírita, o convite é sempre que nós tenhamos uma boa casa mental, um bom campo mental, para que nós possamos nos sintonizar com os nossos benfeitores e os espíritos que estão aqui em torno de nós, torcendo para que nós entremos nessa faixa vibratória, para que nos beneficiemos das energias que estão preparadas para nós. A terceira lei do campo mental será relacionada com o estudo e o aprendizado que desenvolve em nós o discernimento e o raciocínio. Ela estabelece que cada informação inédita ou inovadora, se já desenvolvemos a compreensão necessária ao avanço desse ponto de vista.
Tudo isso está no livro Mecanismos da Mediunidade, que nós podemos entender isso com mais profundidade, né? Então, nos diz, portanto, além da sintonia, é necessário haver a aceitação das ideias para que assimilemos as interferências boas ou más que recebemos. Se nós entrarmos na sintonia vibratória dos bons espíritos que aqui estão, e aceitarmos que eles estão aqui para nos ajudar, para que possamos nos beneficiar das informações, do aprendizado, das energias que aqui estão. Então, nós, por lei de assimilação, nós vamos receber essas interferências boas ou más, dependendo do campo vibratório que nós estamos. Continuando. A lei da assimilação significa também que uma ideia que nos incomoda, que nos martiriza ou nos revolta, só persiste em nós pela aceitação que fazemos de seu conteúdo e pelas ligações que mantemos com o seu emissor. Se o emissor que emite para nós não é algo que vai nos ajudar a evoluir, não entremos nessa sintonia vibratória, nem dos espíritos e nem dos encarnados. A terceira lei do campo mental está relacionada com o estudo e o aprendizado que desenvolve em nós o discernimento e o raciocínio. Por isso, a necessidade do aprendizado, do estudo, para discernirmos e raciocinar. Porque a doutrina espírita é uma doutrina de raciocínio. A fé é raciocinada. Ela estabelece que cada um de nós só assimilará ideias, sugestões ou informações inéditas ou inovadoras se já desenvolvemos a compreensão necessária ao avanço desses pontos de vista. Então, nós só vamos assimilar ideias, sugestões, informações novas se nós desenvolvermos a compreensão. Para isso, nós precisamos sempre desenvolver o nosso aprendizado. Nós convivemos com pessoas que às vezes falta paciência e nós falamos assim, meu Deus do céu, só se eu rachar a sua cabeça e enfiar lá dentro, sabe, você não enxerga, meu Deus, não enxerga. Ele não foi buscar informação, ele não quer aprendizado, ele não quer evoluir. Então não vai assim longe. E isso dói. Porque às vezes são pessoas que nós amamos e queremos que elas mudem. Mas ela não quer. Mas nós que temos conhecimento disso, devemos entender. Lei do campo mental. Aqui está um espírito, encarnado ou desencarnado, porque nós somos espíritos com corpo ou sem corpo, dependendo. Aqui estão os pensamentos e aqui está outro espírito. Essa lei do campo mental que nós devemos entender dentro da casa espírita, onde nós estejamos. Lá no mecanismo da mediunidade, André Luiz diz assim, cada criatura assimilará somente as influências que atraem. Aí alguém fala, mas eu não quero, mas bem. No seu campo mental, você está atraindo. Água e água se misturam. Água e óleo não se misturam. É necessário que o meu campo mental esteja compatível com o processo. Nós vemos isso muito no trabalho mediúnico. A gente diz para o espírito assim, vamos orar, Deus. Vamos orar. Pai nosso, está no céu, santificado, quando você se perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, eu não perdoo. Interrompe todo o processo e recomeçamos tudo novamente. Mas, em compensação, muitas vezes, quando ele fala assim como nós perdoamos, cai num plano compulsivo, porque era o que ele necessitava para romper essa realidade. E, às vezes, a mãezinha está do lado do espírito que a gente está atendendo. E quando ele fala isso, como que raspa e ele vê a mãezinha que o abraça, e aí segue o processo.
Por que eu estou contando isso? Porque nós necessitamos entender que nós somos seres espirituais. A gente está mergulhado na energia, nós estamos no meio dos espíritos. E agimos como se não tivéssemos, mas estamos. Evolução em dois mundos, André Luiz diz assim: onde há pensamento, existem correntes mentais. Onde há correntes mentais, existe associação. Pensou, assimilou. Já estamos cansados de ouvir, inclusive aqui na tribuna, a história de Pedro. Que diz que eu sou o Messias que esperava uma vibração. 10 minutos depois é necessário que eu desça a Jerusalém para passar por tudo aquilo. Pedro, tu não irás logo do chão. Que Jesus afasta-te de mim, Satanás. Mas era o mesmo Pedro. O que mudou? A corrente mental de Pedro. Como nós estamos aqui nessa paz que dá gosto. Estamos flutuando aqui. Saímos ali, alguém fecha a gente no trânsito. Vai embora. Pronto, já entramos noutra faixa vibratória, noutra corrente. Então, nós vamos assimilar de acordo com a nossa corrente. Eu vou correr um pouquinho por causa do tempo. Em a Gênese, nós vemos assim, a Gênese, pelo Kardec. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais. Olha só. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais. Estamos aqui no meio de fluidos espirituais extraordinários. Alguém senta do meu lado e começa a falar de coisas que não tem nenhuma sintonia com o que nós estamos. E eu viajo para onde ele está conversando comigo. E aqueles pensamentos criados ali corrompem. Como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. O ar está uma beleza, flores ali, está aquele aroma gostoso. E, de repente, algo fétido entra ali por meio e aquele aroma que nós estávamos sentindo torna-se deletério por aquele algo fétido que ali está. Os nossos pensamentos não são diferentes. Às vezes, até conversei com a minha esposa esse dia sobre isso. Eu estava assistindo algo na TV e também bem interessante. De repente, eu comecei a entrar dentro da faixa vibratória que estava indo. Disse aqui, mudei de canal. Não dá para continuar por aqui. Porque vai envolvendo. Quando você vê, está na corrente. Os fluidos que envolvem os espíritos maus e que esses projetos são, portanto, viciados. Viciados no sentido repetitivo. Nós conhecemos pessoas que conosco convivem que são viciadas, por exemplo, em ser negativo. Você está falando algo com ela que nem nada a ver com algo ruim e de repente não é fácil, né? Não é fácil por quê? Pois nem o assunto nem é esse. São as viciações mentais. Ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto comporta o grau de perfeição moral destes. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais. Nós, os encarnados, atuamos sobre os fluidos espirituais que então exclusivos na casa espírita, como dos desencarnados. E se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientais. Seja no meu ambiente de trabalho, seja aqui dentro da casa espírita, seja lá na nossa casa, de acordo com os meus fluidos espirituais emitidos pelos meus pensamentos, eu posso sanear o ambiente onde eu estou ou viciá-los. Depende do meu padrão de pensamento que eu tenho. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina que vem lembrar a todos nós que a gente está aqui de passagem.
a gente vai para o mundo espiritual, de onde nós viemos. E por que nós reencarnamos? Por que é que, por graça e misericórdia, nós reencarnamos? Porque não está fácil reencarnar. A fila está grande. Não está fácil reencarnar. O que eu vou falar aqui pode soar meio... Mas nós estávamos passando por frente de determinado lugar. E o seu Passos, que estava comigo, olhou assim, eu achei estranha a forma dele olhar. Aí ele olhei e questionei ele. Ele me disse assim, eles ficam tudo aqui, ó. E ficam esperando que passe alguém, eles encostam. Se tiver na mesma faixa vibratória, eles estimulam para isso. Para quem sabe ter a condição de reencarnar naquelas condições. Influenciando o encarnado a determinadas situações de intimidade para que ele possa ter a chance de se encaixar naquele padrão vibratório. Então não está fácil. Esse é o mundo espiritual. Só para você ter uma ideia de como muda, por exemplo, que tipo de música eu estou ouvindo na minha casa? Isso interfere no meu ambiente de casa? Interfere. A música que você ouve, ouça bem e oficie os fluidos da sua casa. Mas isso é real. Quer um exemplo? Divaldo, quando ele estava psicografando o livro Loucura e Obsessão, um grupo da religião afro veio em torno da mansão do caminho com seus atabaques e outras coisas para tirar a concentração de Divaldo, e ele não estava conseguindo psiquismo para poder psicografar. Então ele apelou para o Joana e disse, meu irmão, não estou conseguindo. Estão entrando na faixa vibratória e não estou conseguindo. A Joana disse, vai ali e pega a Cavalgada das Valquírias de Wagner. Coloque e aumente um pouco o volume do som. E a música clássica começou a estrondar, vazou todos que estavam ali com seus atabaques. Então, o padrão vibratório é fundamental que nós tenhamos do nosso lado. A Revista Espírita de 1869, Allan Kardec coloca assim, sendo o magnetismo fluido, circulante que cada criatura assimila à sua maneira em graus diferentes, pode-se ver nele esse imenso encadeamento e essa imensa atração que une e desune, atrai e repele todos os seus criados, fazendo que cada um deles uma pequena unidade que vai obedecendo a mesma lei, confundir-se na majestosa unidade do universo. Sabe o que isso quer dizer? Que cada um de nós criamos a capacidade do nosso próprio magnetismo, nós vamos acabar nos juntando na unidade do magnetismo do universo. Quer um exemplo? Conferência Estadual Espírita. Ao término da conferência, Divaldo anuncia que os espíritos estavam agradecendo, porque o padrão vibratório da conferência foi tão alto que os espíritos utilizou a irradiação da Conferência Estadual Espírita para mudar o miasma do planeta. Para contribuir com a mudança do miasma do planeta. Nós não paramos para pensar isso mesmo. Nós entramos no centro espírita e está lá conversando, coisa que não tem nada a ver. Os espíritos sofrendo para poder deixar isso aqui no ambiente, e as pessoas conversam uma coisa, conversam outra, eu perdi o que tem que fazer logo, não sei o quê. Gente do céu, Pai de misericórdia. Isso porque lemos tudo isso que nós temos em mãos ainda.
Já lemos a codificação quantas vezes? O magnetismo, que aliás não passa do processo em que nós servimos para a concentração e a liberação de fluidos, é essa sucessão magnética de todas as forças criadas. O fluido é o circulante que põe os seres em vibração uns com os outros. Então, cada um de nós temos a nossa realidade fluídica. E essa realidade fluídica faz esse intercâmbio de uns com os outros. A pergunta é: que tipo de fluidos nós estamos intercambiando uns com os outros? Indo para os finalmente, algumas definições. Pensamento: radiação emitida ou recebida pela mente. Esse é o nosso pensamento. Irradiante. Porque o pensamento passa. O pensamento não é algo que, ele é etéreo. Não, o pensamento é uma força. Há alguns dias uma pessoa me perguntou lá onde eu moro: uma pessoa pode fazer mal para outra só com o pensamento? Falei, pode. Se eu tenho um pensamento de ódio terrível e mando para alguém, essa vibração vai. Se chegar lá, a pessoa estiver cantando, trabalhando, pensando no bem, só com a sua irradiação positiva, vai fazer mal? Não vai. Água e água se misturam, água não se mistura. Mas se eu tenho um pensamento de ódio contra alguém, chega lá e se alguém está falando mal da vida alheia, está numa situação em que o padrão vibratório não vai dar outra. Se encaixa. Isso é muito sutil. Vicente de Paula conta uma história. O espírito Vicente de Paula conta uma história muito interessante. Um espírito, durante anos e anos e anos, foi obsessor dele. Um dia o espírito chegou e disse assim: eu estou indo embora. Cheguei à conclusão que eu não posso te pegar. Então estou indo embora. E o Espírito Vicente Paulo se ajoelhou e disse: graças te dou, Senhor, por estar já tão puro que me vi livre. O Espírito falou: é? Então a vaidade ainda tem aqui. Então, essa realidade, para dizer que a onda mental é o fluxo contínuo dos pensamentos que nos caracterizam, que forma a onda mental que nos é própria. A onda mental nossa é o fluxo contínuo daquele pensamento em nós. Se eu penso o tempo inteiro no bem, eu vou criar uma onda mental positiva. Os espíritos estarão junto comigo, serão os espíritos bons. Eu vou atrair só coisas boas. E o que é a corrente mental? Nossa onda mental nascida das profundezas da mente é pensamento contínuo. Fluxo energético incessante, revestido de poder criador inimaginável. Mecanismo da mediunidade, página 82. Por isso, que quando a gente vem para tomar o passe, se eu venho, entro, me concentro e continuo com o meu padrão vibratório bom, quando eu entrar para tomar o passe, eu estou na mesma frequência dos magnetizadores, dos médios pacíficos que estão lá, e aí há essa conexão. Se o copo tiver com a boca para cima, enche que transporta. Mas se o copo estiver virado com a boca para baixo, pode cair toda a água do mundo, não entra uma gota. Isso é o passe. Isso é o passe. Se eu estou aberto, receptivo, porque estou vibrando para receber na mesma frequência, recebo.
E as energias que vão bater nos nossos átomos, que compõem as nossas moléculas, vão refletir no nosso corpo físico. É ciência. Vamos falar um pouquinho sobre água frutificada e eu vou repassar bem rápido. No Espiritismo, denomina-se água frutificada aquela que recebeu ação magnética através da oração, adquirindo propriedades especiais que formam beneficiar a quem utiliza. A água é um dos elementos mais simples e receptivos da Terra, por isso absorve com facilidade os fluidos, as vibrações, sendo base pura em que a medicação de alto valor pode ser empregada. Emmanuel nos diz, em uma mensagem contida no livro Segue-me: se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais na solução de tuas necessidades fisiológicas ou dos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente das tuas orações, espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raio de amor em forma de bênção e estarás então consagrando o sublime ensinamento do copo de água pura, abençoada nos céus. A pergunta é: essa água magnetizada, fluidificada, ela vai ser fluidificada como? Depende do ambiente, depende da vibração. Vamos dar um exemplo prático. Está na obra de André Luiz isso. O sacerdote, ao pegar a hóstia, quando ele pegou, está lá no livro de André Luiz, imediatamente as hóstias ficaram impregnadas da energia dele. E precisou a espiritualidade ir lá e fazer todo o trabalho de colocar novamente todo o magnetismo da hóstia daqueles que iriam receber a missão. Aí alguém pode perguntar, então eu posso, por exemplo, contaminar a água que está ali? Depende do seu pensamento. Depende das vibrações que nós temos. Eu sei, meus irmãos, que não é simpático o que eu estou dizendo, mas é o que é para dizer. O Espírito André Luiz revela-nos que a frutificação da água não ocorre apenas no centro espírita, conforme os seguintes textos. Isso é André Luiz que diz. Procedendo de mais alto, 3 entidades de sublime posição hierárquica se fizeram visíveis à Santa Mesa com o evidente propósito de ali semear os benefícios divinos, magnetizar as águas expostas, saturando-as de princípios salutares e vitalizantes, como acontece nas sessões de espiritismo cristão. Ou seja, da mesma forma que eles magnetizam aqui no centro espírita, diz André Luiz que se nós fizermos o culto do Evangelho, se nós fizermos a prece, se nós colocarmos o copo e magnetizarmos, isso está no livro Libertação, no capítulo 9. A doutrina espírita nos dá, meus irmãos, todos os ingredientes necessários para que a gente possa ter uma encarnação pura. As informações todas vêm. O Espírito nos envolve. Mas nós teimamos. E teimamos. O menino recitou o Pai Nosso e em seguida pediu a Jesus a saúde da irmãzinha doente, com enternecedora súplica. Vimos o nosso orientador acercar-se do recipiente de água cristalina, magnetizando-a em favor da enferma, que parecia expressivamente confortável ante a oração ouvida. Entre a terra e o céu, capítulo 31. São todas informações do mundo espiritual para nós. Se assimilamos ou não. Por último, nós temos uma colocação feita que o Espírito Aulas nos faz
E ele termina assim: por intermédio da água frutificada, continua o uso. Precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no veículo físico, espiritual, a se estamparem no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar até que os interessados se disponham à própria cura. Hoje, eu coloquei no grupo do Centro Espírita, quem tiver curiosidade pode ver lá, que está lá o vídeo, eu mandei. O Divaldo contando que quando ele está sofrendo muito a sério, e ele toma o medicamento à noite, antes de dormir, e o medicamento dificulta um pouco o processo do sono, ele chama alguém para dar um passe nele. Um dos filhos dele, como ele chama. E ele disse que ele se prepara para receber o passe é dado, 10 minutos depois ele está dormindo. Isso é de volta quem conta. Então nós podemos nos beneficiar. Concluindo, analisemos que nós, seres humanos, somos compostos de 70% de água. Veja lá um pouquinho mais. E que a água absorve com facilidade fluidos e energias. Diante disso, podemos imaginar o que uma prece, palavras de amor, fraternidade, encorajamento, amizade, bondade pode fazer percorrendo o nosso corpo carregado de água. A água que está no nosso corpo recebe a influência porque é o elemento com maior capacidade de recepção do magnetismo espiritual. Concluindo, água magnetizada fluidificada é água normal, acrescida de fluidos curadores introduzidos pela espiritualidade superior ou pelo magnetizador. Meus irmãos, eu vou deixar aqui um último slide, e enquanto se vai para o passo, se pode ler. Isso faz parte dos domínios da mediunidade, em que Aulus nos fala. Então, concluindo, o potencial magnético é peculiar a todas as pessoas, mas só pode curar acidentalmente quando o enfermo é credor de assistência imediata. Para atender a todos, é preciso que os médiuns tenham vida mental edificante. Vida mental dos médiuns. Quanto à indagação de serem necessárias pessoas escolhidas ou preparadas, em estudos especiais, Aulus declarou que em qualquer setor de trabalho a ausência de estudo significa estagnação, embora a dedicação e o amor recebam cooperação segura e imediata dos espíritos amigos. Então ele está dizendo que o médium passista estuda tudo isso que nós estamos comentando para que ele possa estar aqui concentrado, preparado. E os espíritos nos dizem que quando o passista vai entrar ali, ele deve orar e pedir a ajuda dos bons espíritos, para que eles possam assessorá-lo, para que ele possa fazer bem a todos nós. E cabe a nós mantermos o padrão vibratório compatível com a casa espírita, compatível com a vibração que eles nos pedem, porque neste momento eles estão todos nos atendendo. Na mansão do caminho não tem passes individuais, ele é coletivo durante a palestra de Paulo. Quando você terminar, né? Quando você mesmo, quando vai terminando o trabalho, diminui-se um pouco a claridade e os magnetizadores ficam em pé nas fileiras, transmitindo magnetismo para as pessoas.
nós nos beneficiamos. Concluindo, algumas vezes as irradiações magnéticas não penetravam o veículo orgânico. Paulo nos explicou que faltava o estado de confiança de quem estava tomando. É preciso que o paciente apresente uma certa tensão favorável. Essa tensão está relacionada à vontade e à fé. Que Deus nos abençoe e nos dê sua paz.